Possuída completou esse mês 15 anos desde a sua estreia nos cinemas canadenses. Eu gosto bastante desse filme, então fui atrás de algumas curiosidades sobre a produção dele e separei as mais interessantes para compartilhar aqui no canal. Pra quem não conhece, Possuída conta a história de duas irmãs que são obcecadas pela morte e em uma noite uma delas é atacada por uma criatura que elas não sabem bem o que é. O legal desse filme é que ele trata o gênero lobisomem assim de uma maneira não tão convencional. Se você ainda não assistiu Possuída, ele tá disponível no catálogo da Netflix e fica aqui como dica para você conferir o filme. Mas falando um pouco sobre as curiosidades dessa produção, o filme foi escrito pela roteirista Karen Walton, que a princípio estava um pouco apreensiva se escrevia ou não esse roteiro. Isso porque ela achava que a mulher não era representada de uma forma tão positiva assim nos filmes de terror, mas o diretor John Fawcett convenceu ela falando que esse filme ia retratar a figura feminina de uma maneira que fugisse um pouco dos clichês. Assim ela aceitou o trabalho para ser roteirista de Possuída e ter uma mulher como roteirista fez total diferença nesse filme. Falando um pouquinho sobre o elenco, ele é protagonizado pelas atrizes Katharine Isabelle e Emily Perkins. Tem algumas curiosidades envolvendo essas duas atrizes, porque elas nasceram no mesmo hospital, estudaram nas mesmas escolas e eram inscritas na mesma agência de talentos. Tanto que elas fizeram um teste no mesmo dia para os personagens de Possuída e a roteirista Karen Walton falou que quando ela assistiu a audição das duas, disse que elas eram exatamente como ela visualizava as personagens quando escreveu o roteiro. A Katharine Isabelle, apesar de interpretar a irmã mais velha da Emily Perkins no filme, ela é 5 anos mais nova na vida real. E o engraçado é que elas também interpretaram irmãs em outro filme que não é de terror, que se chamava Another Cinderella Story. Outro fato curioso sobre o elenco é que os atores Chris Lynch e Jazz Moss também tiveram presentes juntos em outro filme de terror que foi o Premonição 3. O filme foi dirigido por John Fawcett, que fez questão de não utilizar efeitos digitais no filme. Ele optou pelo uso de maquiagem e efeitos práticos e deixou tudo mais realista, inclusive a transformação da Ginger em lobisomem. A maquiagem na personagem Ginger levava em torno de 3 horas para ser aplicada, e após as filmagens levava em torno de 45 minutos para ser removida. Eu particularmente prefiro os efeitos práticos, porque eu acho que com o passar do tempo eles continuam funcionando, ao contrário dos efeitos digitais, que depois de alguns anos ficam datados. Não sou contra o uso de efeitos digitais, mas eu acho que ele tem que ser usado de maneira que contribua para contar a história. Se você pode fazer aquilo com efeitos práticos, o negócio vai ficar muito melhor. O processo todo de filmagens levou em torno de 6 semanas, várias cenas diurnas tiveram que ser gravadas à noite, então diversos equipamentos de iluminação tiveram que ser montados. Na pós-produção, a montagem levou em torno de 8 semanas para ser concluída, que é um tempo curto para se editar um filme, mas um fato curioso é que a edição desse filme foi nomeada por uma premiação bem importante no Canadá naquele ano. Sobre o lançamento do filme nos cinemas, ele teve seu lançamento oficial no Canadá no dia 11 de maio de 2001. Antes disso, ele já tinha passado por alguns festivais. Na Inglaterra, por exemplo, ele foi banido de diversos cinemas, mas isso não impediu de que quando ele fosse lançado em VHS, fosse uma das fitas mais vendidas daquele ano. Na Austrália também ele teve boa repercussão, e aqui no Brasil ele foi lançado diretamente em VHS e em DVD pela Imagem Filmes, não foi exibido nos cinemas, infelizmente. Como o filme era uma produção canadense, os fãs americanos só tiveram o primeiro contato com ele quando ele foi exibido pela HBO. Foi aí que ele foi conquistando seu público nos Estados Unidos. Só pra você ter uma ideia do sucesso do filme, ele foi a 5ª maior bilheteria no Canadá em 2001. E graças ao sucesso internacional que o filme conquistou, em 2004 foram filmadas simultaneamente 2 novas sequências para produção, que foi Possuída 2, Força Incontrolável, que contava os eventos seguintes ao primeiro filme, e Possuída o Início, que voltava diversos anos no passado e contava a origem das duas personagens. Os 2 filmes trouxeram as duas irmãs novamente, não são tão bons quanto o primeiro, mas é interessante você ver como que deram continuidade para a história. Como eu disse, se você ainda não assistiu, o filme está disponível no catálogo da Netflix e é uma boa opção de filme de terror para você conferir. Mas e aí, você já tinha assistido Possuída? Gosta de ver filmes de lobisomem? Deixa aqui nos comentários o que você achou do filme e não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.